Olá, bom dia, meus irmãos, todos que nos assistem online. Hoje vamos dar uma palavra sobre o sacrifício de Abraão e espero que gostem e que nos sigam na internet, nas redes sociais. Vamos orar inicialmente. Deus seja louvado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos hoje falar sobre o sacrifício de Abraão, Isaac, o sacrifício que tu também fizestes. Peço que permitas que o teu servo exponha com facilidade a palavra e que os ouvintes te lhes abras o entendimento para também ouvir o que aqui vai ser exposto. Graças te damos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje vamos falar de o sacrifício de Abraão. E porquê o sacrifício de Abraão? Já agora o título, porque a maior parte dos estudos é o sacrifício de Isaac. O Isaac é que ia ser sacrificado. Mas não foi. Quem fez o sacrifício de levar o próprio filho para eventualmente ser sacrificado foi Abraão. Portanto, eu acredito que realmente no coração o sacrifício foi de Abraão. Vamos primeiro ler a passagem que nos fala sobre esse sacrifício, que está em Gênesis 22, de 2 até 13. Só o tempo para todos acharem e vamos passar à leitura. Então. Depois destes acontecimentos, Deus submeteu Abraão a um teste e disse: Abraão, eis-me aqui. E disse: Toma, rogo, teu filho, teu único a quem amas, a Isaque, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta de elevação, sobre um dos montes que te direi. E Abraão madrugou pela manhã, albardou o seu jumento, e tomou 2 moços com ele, e Isaque, seu filho, e partiu a lenha para a oferta de elevação. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. No terceiro dia, Abraão levantou os seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse a seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá, e nos prostraremos e voltaremos a vós. E Abraão tomou a lenha para a oferta de elevação e a pôs sobre Isaque, seu filho. E tomou em sua mão o fogo e a faca, e andaram ambos juntos. E Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai, e falou: Eis meu filho. E disse: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta de elevação? E Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro para a oferta de elevação, meu filho. E andaram ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe havia dito. E Abraão edificou ali o altar. Pôs a lenha em ordem, amarrou a Isaque, seu filho, e colocou-o no altar sobre a lenha. E Abraão estendeu sua mão e tomou a faca para imolar o seu filho. E um anjo do Eterno chamou-o dos céus e disse: Abraão, Abraão. E disse: Eis-me aqui. E disse: Não estendas a tua mão ao moço e não lhe faças nada, pois agora sei que tu és temente a Deus e não negaste o teu filho, teu único, a mim. E Abraão levantou os seus olhos e viu, e eis que um carneiro estava embaraçado numa árvore por seus chifres. E Abraão foi e tomou o carneiro e o ofereceu em oferta de elevação, em lugar de seu filho. Amém. Amém. Irmãos, isto é uma palavra muito forte. E, antes de mais, vocês devem ter notado que nas vossas Bíblias, as traduções em português, não teria esta palavra aqui. Rogo. Toma, rogo, teu filho. Esta é uma passagem que foi tirada da Bíblia hebraica Sefer, da própria Torá dos judeus. E eu não percebo porque é que as Bíblias em português não traduzem desta forma. Porque a verdadeira tradução tem que ter o pedido de Deus. E temos a prova disso. Por exemplo, existe uma Bíblia que foi traduzida literalmente do hebraico,
que é a Young Literal Translation of the Holy Bible, que é literal do hebraico para o inglês, e vemos que diz: Take, I pray thee, que é eu rogo, o teu filho, o teu único filho. Pode parecer um pormenor isto, mas é logo a primeira coisa que eu acho importante nesta palavra. Deus pede, roga a Abraão para fazer isto. Deus não pede nada em lado nenhum da Bíblia ao homem, nem aos seus servos. Ele ordena. Deus não tem que pedir nada a nós, nossas criaturas. E este é o único pedido em que nós vemos que Deus tem noção do que está a fazer. Deus tem noção do que está a pedir. Ele roga a Abraão, dando a hipótese de Abraão dizer: Senhor, pede-me tudo menos isso. O Senhor faz. Então isto é o primeiro ponto importante. Pela primeira vez e única na Escritura, há um pedido de Deus ao homem, mostrando que Deus sabe e tem consciência e tem coração, apesar do seu alto poder. Deus tem coração e sabe o que está a fazer, pedindo o seu único filho a Abraão. Este era o primeiro ponto que é importante. Antes de passarmos a esta parte, e isto é uma passagem das mais importantes da Bíblia, e vamos já entender porquê, como sempre temos feito, primeiro vamos às provas arqueológicas da existência de Abraão. Não é tão fácil como nas outras, como vimos, do dilúvio, da Torre de Babel, porque aqui estamos a falar de um homem que viveu há 4.000 anos, não é fácil estar a dar provas arqueológicas de um homem. No entanto, sabemos que Abraão é um personagem bíblico, não é? Que foi a partir dele que se desenvolveram as religiões abraâmicas, o que já por si é considerável. Temos 3 religiões existentes que estão focadas em Abraão, o que não é coincidência: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O próprio islamismo está assente em Abraão por intermédio do descendente que ele teve, o Ismael. Também foram encontradas recentemente aldeias com os nomes dos familiares do Abraão: o Nahor e o Serug, na área da Turquia, na região da Ará, onde nós sabemos que Abraão peregrinou. Foram encontradas estas cidades com os nomes dos familiares de Abraão, o que prova que realmente existiram. Ele é o fundador o fundador é Deus, mas no fundo é o primeiro dos patriarcas bíblicos, fundador do monoteísmo dos hebreus, não é? Ele é citado no livro de Gênesis como sendo a 9ª geração de Sem, filho do Noé, e a partir dele, aos semitas, vemos que Abraão é um dos semitas que dá origem depois aos judeus. Nós sabemos que ele procede da cidade de Ur, não é? Segundo a Bíblia, dos caldeus, situada na Mesopotâmia. Abraão terá vivido, como eu disse, 2.000 antes de Cristo, que faz mais ou menos 4.000 anos agora, e foram também encontradas placas de argilas em cidades próximas do rio Eufrates, que indicam os eventos da vida de Abraão presentes no relato bíblico. Ou seja, aqui diz, eu tirei isto da Super Abril, que é da mídia corporativa, e mesmo eles assumem, claro, que pode ter realmente acontecido. Para nós é evidente, eles encontraram as placas que relatam episódios da vida do Abraão, placas com idade da altura também de Abraão. Ou seja, temos também aqui na questão de Abraão provas arqueológicas da existência. Tudo o que a Bíblia relata tem respaldo arqueológico e histórico. Agora, vamos passar... por favor, senta-te aqui. Vamos passar para a questão da história do sacrifício. Como vimos, a primeira coisa que notamos foi o pedido de Deus. Só quem é pai consegue entender isto e o que Deus faz ali ao pedir. O pedido de Deus já nos mostra o coração que o Senhor faz este pedido. Há muitas passagens difíceis, mas eu pessoalmente acho que esta é se calhar a mais desafiadora para o cristão.
Porquê? Porque nos faz fazer perguntas importantes. Que tipo de Deus pediria uma coisa destas? Deus está ordenando o sacrifício de crianças. Não está este pedido em conflito com tudo que Deus parece valorizar no restante da Escritura? Esta passagem, irmãos, só pode ser entendida espiritualmente. O homem carnal não entende o que aqui vai ser exposto. Mas nós vamos já entender. E antes também gostava de dizer que o sacrifício de crianças, para nós, que é algo horrendo, mas que na altura os povos pagãos faziam recorrentemente. Não era nenhuma surpresa. Ainda hoje fazem, não é? Mas isso é outra história. Mas sempre se fez. Mas, como nós sabemos, nosso Deus nunca quis isso. Então porquê aqui? Porquê? E antes de vermos a questão do porquê, convém vermos a vida de Abraão. Abraão foi chamado por Deus estando no meio dos pagãos. Ele viveu em Ur, dos caldeus, com a sua família, que era uma cidade idólatra. Adorava vários deuses. E Abraão foi, no fundo, cresceu nesse ambiente. Quando Abraão cresce num ambiente idólatra, no fundo era também contaminado por isso, não é? Apesar de, pela história, parece, não é? Não temos a total respaldo bíblico para isso, que provavelmente pela história de sua família, sendo descendente de Sem, conhecia a história de Noé e do Deus único. Ou seja, ele provavelmente já conhecia. Mas estava metido naquele ambiente de idolatria. Então, ele cresce nesse ambiente e Deus chama-o para uma missão. Mas ele é um homem comum, normal, como nós, não é? Mas vemos forças em Abraão. Ele ouviu o chamado de Deus, não é? E obedeceu. Embora que parcialmente, porque Deus o chamou para sair da sua terra e da sua família. E ele só deixa a terra quando o próprio pai toma a decisão de sair, não deixa logo. Ele deixa só com o pai e não deixou a sua parentela. Ele ainda foi com a parentela. Ele não saiu imediatamente da sua parentela, e só sai da sua terra com a sua família. Ou seja, é uma força, mas nota aqui logo que ele não era assim tão forte para tomar logo essa decisão. No entanto, temos muitas coisas boas de Abraão. Por exemplo, quando foi o rapto do seu sobrinho Ló, que foi apanhado no meio da guerra de Sodoma e Gomorra com o rei Quedorlaomer, não é? Que era alguém assustador da altura e que invadiu Sodoma e Gomorra. Ló foi raptado e foi levado como escravo. E o Abraão teve coragem, apenas com 318 dos seus homens, de ir enfrentar Quedorlaomer, com fé em Deus, foi e conseguiu resgatar os seus familiares. Ou seja, vemos aqui que Abraão era um homem de coragem. Que ele teve coragem, na força, de ir buscar o seu sobrinho. Também, sempre vemos na Escritura, a história de Abraão, eu recomendo que todos leiam, não é? Para chegarmos até ao sacrifício de Isaac, há uma grande história de Abraão, não é? Mais de 100 anos de Abraão. Então, a Bíblia relata-nos os episódios mais importantes, aqui estamos apenas a resumir, mas vemos que ele sempre se guiou pelas leis divinas. Foi sempre um homem íntegro, justo e honesto em seus relacionamentos. Em todos os relacionamentos que ele teve na sua vida, de negócios, de tudo, ele foi um homem íntegro e honesto e que sempre quis honrar a Deus na sua vida. Ou seja, estas são as forças do Abraão. Mas Abraão também tinha fraquezas. E nós vemos isso na Escritura. Abraão mostra medo, não é? O medo é sempre uma falta de fé que nós temos, não é? Quando temos medo é porque há ali uma fraqueza na nossa fé. Ele mostrou medo e insegurança quando, por exemplo,
Deus tinha dito para sair do meio da parentela, como já vimos. Mas ele só saiu do meio da parentela quando o pai morreu. Quando o pai já estava no fim de sua vida e ele sai. E levou o Ló. Ele não deixou a sua parentela total, ele levou o Ló consigo. Então Deus tinha-lhe pedido uma coisa, não foi bem assim. Depois saiu, houve fome na terra onde ele estava e ele saiu para o Egito. Mas não tinha havido sequer uma palavra de Deus para ele ir para o Egito. Ele foi pela cabeça dele. E nós na Escritura não encontramos essa ordem. Mas ele foi. Pela fome, teve essa fraqueza. E a gente não percebe, nem sabe muito bem porquê, mas foi o que aconteceu. Há uma passagem também que nos diz, depois disso Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenhas medo, eu o protegerei de todo o perigo e te darei uma grande recompensa. Gênesis 15. Ainda assim, já depois disso, ele, com o rei do Egito, quando chegou ao Egito, havia o medo, porque os reis do Egito e os reis dessa altura, se viam uma mulher casada e se agradavam dela, mandavam matar o marido para ficar com a mulher. Então Abraão foi questionado quem era a Sara, que era a mulher dele, que era uma mulher bonita e que dava nas vistas, e ele, com algum receio, disse uma meia-verdade ao rei do Egito e sofreu por isso, que ficou sem a mulher uns anos, mas em vez de dizer que ela era sua mulher, disse que era sua irmã. E, passados uns tempos, quando viu que aquilo não levou a nada de lado nenhum e que teve que ser Deus a intervir para lhe tirar a mulher outra vez para ele, fez exatamente a mesma coisa com os filisteus. O rei dos filisteus faz a mesma pergunta e Abraão nem nessa altura foi capaz de dizer: é a minha mulher. Não, disse: é a minha irmã. Que era uma irmã pela parte do pai, nessa altura, esse tipo de casamento, e isso ainda era possível, mas era uma meia-verdade. E mais uma vez, se não fosse Deus a intervir, ele tinha se dado mal. Também fraquejou quando gerou um filho a Agar, a serva, quando Deus lhe tinha dito que ele ia ter um filho, e ele, por intermédio da sua mulher, que disse: não deve ser comigo, deve ser pela serva, e ele sentia que aquilo não estava certo, sabia que Deus, provavelmente, que ele sempre teve contacto com Deus, não seria o certo, mas foi na cantiga da mulher e gerou um filho a Agar, que depois foi o Ismael, que fartou-se de dar problemas, ainda hoje dá. Porque a religião do Islão e dos muçulmanos provém desta relação. Então, ainda hoje, esse erro de Abraão tem consequências neste mundo. Então, o que é que nós vemos? Antes de chegar aqui, que Abraão teve forças e teve fraquezas. E nós agora podemos olhar e dizemos: essas fraquezas, não é? Mas essas fraquezas, as nossas fraquezas. Nós também temos forças que Deus nos dá, mas nós também temos estas fraquezas. O que seria eu capaz de fazer se ia com a minha mulher nestas circunstâncias? E quantas vezes nós metemos as coisas do mundo à frente do próprio Deus, porque não temos a certeza que Deus pode intervir? Dou um exemplo, por exemplo, das questões da saúde. Quantas vezes, antes de recorrermos a Deus, recorremos aos médicos? Abraão é um exemplo do homem que é chamado por Deus. Ele é chamado por Deus. Mas ele não é perfeito. E tem uma caminhada com Deus. Abraão teve uma caminhada de anos e anos e anos, até um ponto que Deus viu que ele estava preparado. Mas até lá, Abraão era igual a nós. Ele teve estas fraquezas e nós temos as nossas. Nós temos falta de fé muitas vezes. Não confiamos no Senhor. E confiamos primeiro em nós, nas nossas mulheres, no que elas dizem, no mundo, no que a televisão diz. Quantas vezes isso acontece? Não confiamos em Deus. E somos chamados por Ele. Porque quando estamos aqui a cultuar o Senhor, é porque o Senhor nos chamou, como chamou Abraão. Ninguém está aqui que o Senhor não chame. No entanto, temos estas fraquezas. Seja Abraão
É um exemplo do ser humano que nós somos. E depois vem o teste. E eu quero-vos falar nisto. Esta passagem é importante. Eu já fui confrontado por pessoas com isto. E vocês também vão vir a ser. Porque quem não gosta da Bíblia e do nosso Deus e não consegue ler espiritualmente, utiliza sempre que Deus é esse que paga o sacrifício de uma criança. É o que eles sabem dizer. Porque só sabem a história do que ouviram falar e que nem se preocuparam em ler, nem querem perceber, porque não gostam do nosso Deus. Mas o nosso Deus explica àqueles que são dele o que isto significa. E o que é que realmente está a acontecer? Quando olhamos para o contexto desta história, notamos 3 coisas que nos levam a uma maior compreensão. Em primeiro lugar, isto não foi a primeira experiência de Abraão com Deus, quando ele pede o sacrifício de Isaac. Deus já se havia revelado a Abraão por muitas vezes, já lhe tinha feito promessas, já tinha falado com ele tinha conhecido o Melquisedeque, que é um sacerdote de Deus Altíssimo, e ele tinha conhecido o próprio Senhor em teofania. Que é uma teofania, um aparecimento de Deus em imagem humana, que eu acredito que era o próprio Jesus, que foi falar com ele quando da destruição de Sodoma e Gomorra, almoçou com ele. O Senhor Jesus e 2 anjos que foram com ele. Então Abraão conhecia perfeitamente quem era o Senhor, o caráter do Senhor. E ele até pergunta quando é da questão de Sodoma e Gomorra. Não agirá com justiça ao juiz de toda a terra? Tipo, então Deus que é um mega justo, ou seja, ele sabia que Deus era bom e era justo e que cumpria as suas promessas. Então Abraão, quando lhe é pedido o sacrifício de Isaac, conhecia perfeitamente quem era o Senhor. E quando ele falhou tanto na sua vida com fraquezas, que eu, pondo-me no lugar dele, quase que aposto que Abraão finalmente, quando Deus lhe pede isso, sente, eu agora tenho a possibilidade de mostrar a minha fé que até hoje não consegui. O Senhor pede-me uma coisa que Ele me prometeu. Foi Deus que lhe disse, eu vou dar um filho e a partir dele serão abençoadas todas as pessoas da terra. A tua descendência virá dele. Então como é que Deus agora lhe pede o sacrifício? Porque Abraão sabia que Deus é justo e é fiel. Ele conhecia o caráter do nosso Deus. Portanto, Abraão pensou assim, espera lá, Deus prometeu-me isso, Ele não vai falhar. E agora eu tenho a oportunidade de mostrar quem realmente eu quero ser. Abraão nunca achou que Isaac iria morrer. E nós sabemos disso. Como? Ele obedece à ordem, porque ele primeiro, como eu falei já, ele sabe que Isaac era o filho da promessa. Ele sabia que Deus era bom e confiava. Quando chegaram à montanha, Abraão disse ao seu servo, fica aqui com o burro. Eu e o menino iremos lá, adoraremos e voltaremos os dois. Abraão tinha essa confiança. Veja também a pergunta de Isaac sobre de onde viria o cordeiro. E Abraão respondeu, o próprio Deus proverá o cordeiro. Abraão preparou-se para o que Deus pediu, mas ele tinha a fé e a certeza que algo mais iria acontecer. E em Hebreus, na revelação do Velho Testamento no Novo, nós vemos que o autor diz o seguinte, Abraão considerou que Deus era capaz de ressuscitar Isaac dentre os mortos. Abraão foi para lá sabendo que se sacrificasse o filho, Deus o ressuscitaria. Que era uma prova. Abraão sabia disso porque a Bíblia nos diz que ele subiu a montanha com essa certeza. Mas Abraão nem sequer teve que passar por isso, porque foi poupado disso. Deus nem sequer fez isso. Ou seja, Deus pôs Abraão à prova, porque Abraão era um homem importante para Deus. De Abraão iriam ser abençoadas todas as povos da terra. Viria a linhagem do Senhor Jesus. Era importante um campeão. E Deus precisava de saber que Abraão estava na obra. Deus sabia, simplesmente mostrou-nos a todos nós o que nós temos que confiar. E este sacrifício
ainda nos mostra mais. Antes de chegar lá, ainda em Hebreus lemos, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a tua descendência será considerada. Ele sabia, Deus só tem uma palavra. Abraão estava pronto, a sua fé perfeita. Ele estava capaz de oferecer o próprio filho, sua confiança em Deus a 100%, e por isso ele é o pai da fé na Escritura e um exemplo para as futuras gerações. Nós não podemos ter idolatria nenhuma a nada do mundo, nem sequer a um filho. Deus tem que ser o nosso foco, porque Ele é que nos dá os filhos, e Ele é que me deu o Gabriel, e Ele é que garante a vida do Gabriel. Jesus tem que estar em primeiro lugar. Deus é a nossa segurança, Ele é justo e bom em todos os seus caminhos, os certos, e tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Se não tiver, nós somos idólatras. E não é preciso ter uma imagem em casa para ser idólatra. Basta a gente ter uma imagem dentro do nosso coração. Um filho, o trabalho, a saúde. É idolatria. Deus é o primeiro lugar, confiamos nele. E este teste tem mais do que aparenta. A história de Abraão e Isaque assume um significado maior quando se coloca no contexto da encenação profética, da profecia. Toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo, o Velho Testamento. E todo o Novo Testamento revela quem é Jesus Cristo. O Velho aponta para Ele. Quando lemos Gênesis 22, podemos pensar, como Deus pode ter exigido isso? Mas quando vemos a história através das lentes da profecia, podemos perguntar o que Deus pretendia que aprendêssemos com isso. Gênesis 22 é uma réplica do que acontece com Jesus. A Bíblia inteira aponta para Jesus. E isso é especialmente notável nesta passagem. Esta passagem é como uma fechadura e é Jesus que nos abre a porta. Vamos ver as semelhanças. Tanto Isaque como Jesus eram filhos amados. São esperados há muito tempo e nascem em circunstâncias milagrosas. Do Isaque, Sara já era uma mulher idosa. Jesus também nasce em circunstâncias milagrosas. Ambos os filhos carregaram a madeira com a sua morte às costas. Jesus Cristo carrega a sua cruz. Isaque é que levava a madeira. Nos dois casos, o pai lidera o filho. Jesus pediu que passe de mim este cálice, mas o pai disse, filho, tem que ser. Não há outra maneira. O pai lidera o filho segue obediente até à sua própria morte. Isaque foi. Foi culpado, mas foi. Deus, filho, não mexas, por favor. Deus provê o sacrifício que Abraão diz que será um cordeiro. Jesus também era o seu filho inocente que voluntariamente subiu a montanha para ser crucificado. Jesus é o verdadeiro Isaque. O que é que significa estes paralelos? Significa que esta história é uma parábola da maior redenção que Deus algum dia realizou por meio do seu Filho Jesus. Uma troca acontece em Gênesis 22. O carneiro no lugar de Isaque. Isto aponta para a maior troca que aconteceu na cruz. Jesus Cristo por nós. Nós fomos trocados pelo Cordeiro de Deus. Deus proveu o sacrifício. Ele deu o seu Filho amado. Deus traz o seu próprio Filho prometido para a morte. Assim como Isaque, Deus poupa a humanidade para que Jesus leve a cruz sobre si mesmo. Deus mostrou-nos nesta história uma parábola do que Jesus fez por nós e o que Ele mesmo faz. O sacrifício de Abraão, o sacrifício do próprio Deus Pai, que entrega tudo o que Ele mais amava, para que nós não tivéssemos que passar, porque era justo, porque nós somos pecadores. Jesus não era. E morreu para que eu possa ser salvo, para que a Marília possa ser salva, para que a Geice, aceitando no seu coração Jesus, possa ser salva e encontre as portas do paraíso, e nós também. Esta história, vendo com os olhos espirituais, é para mim a história das mais bonitas da Bíblia, e para o mundo é das mais horripilantes.
Porque Gênesis 22 aponta para o amor de Deus em Cristo Jesus. E eu gostava ainda de referir. Deus nunca permitiu o sacrifício humano. Nesta passagem em Jeremias lemos, também construíram, falar dos judeus, também construíram os postes ídolos e altos de Baal, que estão no vale de Ben-Hinnom, para oferecerem holocausto a Moloque, os seus próprios filhos e suas filhas. Sacrifício que jamais ordenei, ritual repugnante que nunca imaginei aceitar. E deste modo levaram Judá a pecar horrivelmente. Ou seja, ninguém pode ler a Escritura numa passagem isolada. A Escritura é lida no seu contexto geral. Para Deus, o sacrifício de crianças é repugnante. Repugnante. E nós hoje sacrificamos crianças no ventre com os abortos. O ser humano está a ser repugnante para Deus. E gostava de dizer mais uma coisa. No ventre, e segundo o Sr. Biden, eu não queria entrar muito nisto, mas o Presidente dos Estados Unidos, até aos 9 meses. E já quem fala depois do nascimento. Portanto, esses que apontam o nosso Deus para o texto de Abraão, sacrificam crianças às montanhas. Enfim, é o que temos. Na superfície, como vimos, Gênesis 22 é uma passagem problemática. Mas quando vemos essa história se encaixa no contexto mais amplo das Escrituras, vemos que essa é uma das histórias mais claras que nos aponta a solução de Deus para o problema gravíssimo da morte e do inferno. Porque a morte não é um problema. A gente até morre. Mas é a morte e do inferno. Porque depois da morte há o inferno à nossa espera se não aceitarmos Jesus Cristo nos nossos corações. E não precisamos fazer nada. Não precisamos fazer nada. É só aceitar no coração. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, estamos salvos. Simples assim. Aceite Jesus. Você está salvo. É a única coisa. Ao escolher Abraão, Deus lança um plano para resgatar o mundo. As palavras de Abraão a Isaac apontam para Jesus. O próprio Deus provará o sacrifício. Fim. E só para concluir, eu queria dizer o seguinte. Eu fui confrontado com isto, com esta palavra. Fui confrontado por homens e demónios. E eu nem me preocupo em explicar em grandes pormenores, porque isto realmente só se percebe a quem tem coração espiritual, a quem Deus mostra. Mas nós, que somos de Cristo, sabemos e vimos aqui o que aqui foi feito. Deus mostrou-lhe a si, a todos nós que estamos aqui, que proveu o seu Filho amado, entregou-o por nós. Nós todos, quase todos, temos filhos. Nós éramos capazes de entregar o nosso Filho amado, bom e justo, por pecadores, porque nos ama, porque também somos sua criação. E Ele quis resolver isso com a fé e esperança. Quando aceitarmos Jesus, nos tornaremos criaturas melhores e boas e felizes no reino de Deus. Não neste mundo, que este mundo é mau, mas Deus tem melhor para nós. Jesus Cristo e Deus Pai, glória a eles para toda a eternidade. Amém. Amém.